De volta com o Educador Entrevista. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito aí, né, de direito previdenciário. Vamos falar de um evento que ocorre no Sereste que vai tratar disso, né, da prevenção até a indenização de acidente de trabalho, aqui na companhia do Dr. Hilário Bock Júnior. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, como é que está, Luciano? Tudo bom? Todas as pessoas que nos ouvem também. Bom, falando um pouquinho desse tema, que é um tema extremamente rico, mas que muitas vezes as pessoas só pensam na Previdência quando precisam dela, né, doutor? Isso nas duas pontas, né? Muitas vezes o funcionário, né, quando tem essa necessidade, e muitas vezes até a empresa que esquece de seguir os regramentos ou até segue, mas não exige, correto, doutor? Existe muito disso, né? A gente nunca encontra o culpado antes de acontecer algum evento. Então, a empresa, ela, às vezes, ela está lá no trabalho dela, faz toda a prevenção. Isso custa caro, Luciano. A empresa investir em segurança do trabalho custa caro. E aí, então, ela faz todo o investimento, faz todo o treinamento. E aí, por um deslize de um funcionário, acontece um acidente do trabalho. Mas tem o oposto também, né? Tem a empresa que não investe em segurança do trabalho e coloca em risco o trabalhador. Nessas situações, as pessoas acabam precisando, né, de cuidar da saúde, porque vai ter um acidente do trabalho, uma doença ocupacional. Aí, então, ela começa com aquele ciclo, né, de atestado médico daqui, atestado médico dali, afastamento. Muitas vezes as pessoas não conseguem se afastar pelo INSS e também não conseguem voltar para a empresa, ficam num limbo previdenciário, onde ficam sem salário e ficam sem benefício da Previdência Social. E aí a gente tem que pensar numa questão uma questão educacional, que vai desde a prevenção até a indenização, passando por aquilo que vai ser o foco do Sereste neste evento agora, no dia 27 de setembro, a partir das 8h30. As pessoas estão todas convidadas, é gratuito, viu, Luciano? Então, as pessoas querem participar, empresas principalmente, prefeituras, órgãos públicos, e o trabalhador, sindicatos que queiram participar. Só fazer a inscrição, é gratuita, será de forma presencial na Universidade Claretiano ou então online mediante a inscrição. E doutor, é interessante se falar aí quando se diz de prevenção, porque existem características específicas para cada empresa, para cada tipo de trabalho, EPIs, regras e etc. Então, tem que se ter atenção disso, mas também tem que ter essa renovação, treinamento, lembrança constante. Não tenha dúvida, né? A gente sabe que as empresas têm particularidades, nós temos de uma forma bem ampla, né? A gente tem indústrias, a gente tem o comércio, a gente tem a questão da pecuária, tem a questão do agronegócio. Existem várias normas regulamentadoras previstas e estabelecem quais são os cuidados para cada um desses tipos de atividades profissionais. Umas têm produtos químicos, outras têm agentes físicos, ruído, calor, frio. Então, é uma infinidade de situações. Outras têm agentes biológicos, pessoal da área da saúde, né? Dentista, médicos, enfermeiros, hospitais, enfim, pessoal da área da saúde. Então, são agentes químicos, físicos e biológicos, ou a associação desses agentes, que precisam ser tratados, precisam ser identificados, precisam ter um protocolo de segurança para que o trabalhador tenha plena saúde no exercício da atividade profissional. Perfeito. O Arnaldo, né, parabenizando pela temática e pela discussão, e faz também um alerta que é o crescimento da empresa, né? Ele diz que teve problemas justamente porque a empresa cresceu, entraram novas estruturas, maquinários, etc. E com isso as regras mudaram e eles não se atentaram. Além disso, é importante a gente buscar essa situação, né? A gente esteve conversando recentemente com o pessoal do Sebrae, né, que fala das questões educacionais para aquelas pessoas que começam a empreender. Muitas pessoas empreendem por necessidade, outros porque têm uma habilidade para aquela atividade profissional, e a gente sabe que tudo começa do começo, né? E às vezes as pessoas têm uma habilidade extrema quanto àquilo que faz profissionalmente,
mas é claro que não tem conhecimento de gestão de empresa, não tem conhecimento de gestão de pessoal, não tem conhecimento de como você vai fazer uma sucessão desse microempreendedorismo para uma empresa maior. Aí vai aumentando a quantidade de funcionários, você precisa de terceirizar alguns serviços para que você não quebre, porque você não consegue, às vezes, contratar todo o pessoal de segurança do trabalho. E aí, então, você passa por um ambiente maior. Aí, quando você chega ali nos 100 funcionários, aí muda totalmente a legislação. Você precisa ter uma CIPA, que é uma reunião de funcionários que vão organizar essa questão de segurança da empresa. Você tem a questão de medicina, segurança do trabalho, o SESMIT, você vai ter que colocar pessoas com algum tipo de deficiência também dentro da empresa. E, de fato, uma observação muito bem colocada, Luciano, porque as pessoas sabem do que fazem, mas não sabem administrar uma empresa. E aí, então, tem que colocar uma série de profissionais para poder dar conta do recado. Perfeito. Doutor, citou a CIPA, não é? E é justamente o que a Ana Laura coloca aqui também, né? Da importância das CIPAs, porque também envolvem os funcionários nessa dinâmica que é coletiva. Não tenha dúvida. A gente percebe, né, que todas as empresas que têm esse número de funcionário maior, elas têm que fazer anualmente uma CIPAT, que é uma Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, justamente para conscientizar o trabalhador, conscientizar a empresa, levar profissionais para que faça esse tipo de conscientização. Mas a gente percebe, o que eu vejo, eu participo de muitas CIPAs como palestrante, e eu percebo que há uma falta de orientação, de educação, e a gente percebe que o profissional, o trabalhador, o colaborador, que é o principal destinatário deste conhecimento, ele acaba não participando. Ou seja, a gente tem uma questão educacional bastante flexibilizada que deveria ser mais atenta, né? As empresas, às vezes, algumas delas fazem a CIPA por fazer, porque é protocolo, é obrigação, mas não incentiva as pessoas a participarem porque elas querem que elas fiquem trabalhando. Só que o custo que isso vai trazer para a empresa depois, em caso de um acidente, em caso de uma autuação, é muito maior, né? O passivo que a empresa pode ter por um acidente do trabalho, uma questão tributária, uma questão trabalhista, uma questão previdenciária, é muito maior do que você ficar sem aquele funcionário durante os períodos de palestra, durante a CIPAT. Então, a CIPA é importante para levar toda a demanda dos empregados até os empregadores, daí porque o cipeiro ele tem estabilidade, ele não pode ser demitido, porque ele vai cobrar em nome dos funcionários todas as responsabilidades, mas vai levar para a empresa também situações que podem ser prevenidas justamente para evitar algum sinistro e dano para a empresa. Então a empresa e os trabalhadores têm que trabalhar numa equipe mesmo, né? Tem que estar centralizados e focados num único objetivo: saúde do trabalhador. Trabalhador saudável traz lucro para a empresa tendo lucro, dá uma condição saudável para o trabalhador. Enfim, é um círculo virtuoso que acaba levando as pessoas para ter um ambiente de trabalho mais equilibrado. A Adilson, com uma questão também interessante, doutor, não é? Que se fala também do acidente no percurso para o trabalho, não é? E aí ele coloca essa questão, não é? Como é que se fala de prevenção disso? Existe prevenção disso? E, de fato, é regra, né? Um acidente no percurso do trabalho. Existem os direitos trabalhistas aí como se fosse um acidente de trabalho? Sim, vamos lá, né? Quando a gente fala em reparação de acidentes, a gente trata essa questão de forma bastante ampla. Aliás, a legislação trata de forma ampla, né? Então, nós temos uma divisão dentro da legislação do que é um acidente do trabalho. Primeiro, o acidente do trabalho típico. Aquele acidente que acontece dentro da empresa quando você está ali trabalhando para o empregador. Esse é o acidente de trabalho típico. Mas nós temos também aquele acidente do trabalho que não acontece na hora, nem no dia, que são doenças ocupacionais, né? Você tem ali uma tendinite, que você não sabe quando ela aconteceu, você está exercendo atividades repetitivas ali no dia a dia, em algum momento isso pode eclodir, né? Então nós temos ali então as doenças ocupacionais. Dentro dessas doenças ocupacionais, a gente tem também as atividades, acidente do trabalho por concausa. O que é concausa? Você tem um acidente que não é a causa principal, ou você tem uma doença pré-existente que é agravada pelas condições ambientais do trabalho. Por isso que as empresas fazem o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, para saber se o trabalhador pode exercer determinada atividade, porque de repente ele vai carregar peso e não pode carregar peso.
porque tem um problema de coluna. Mas isso não foi tratado. Essa pessoa então vai ter um agravamento e pode ter um acidente no trabalho, mesmo que ela já tenha um problema de coluna que não tem nada a ver com o acidente de trabalho. Então perceba, acidente de trabalho típico, doenças ocupacionais, com causas, e tem situações que acontecem fora do ambiente do trabalho. Quando a pessoa está a serviço do empregador, numa viagem, por exemplo, acontece um acidente, é um acidente de trabalho, mesmo que ela não esteja na empresa, mas ela está cumprindo ordens do empregador. E tem aquele período em que a pessoa sai de casa para ir para o trabalho e sai do trabalho para ir para casa, que a gente chama percurso. Por que o acidente de percurso ou itinerary? Porque as pessoas, elas estão indo do trabalho para casa ou do trabalho para casa, e se não estivessem trabalhando, elas não iriam estar nesse percurso. E acontece um sinistro. Pode ser um acidente de trânsito por culpa de terceiro. Você está ali andando de moto, alguém te atropela. Você está ali andando de bicicleta, alguém te atropela. Ou está de carro mesmo, tem uma colisão. A empresa ela não tem como prever esse tipo de acidente. Tanto que ele é um acidente tratado de forma diferente. Todos os acidentes que eu coloquei antes, a empresa pode ter uma responsabilidade além da indenização do INSS. Mas quando a empresa toma todos os cuidados, ou ela não tem como tomar o cuidado para um acidente acontecer, ela não pode ser processada por isso. Então, nessa parte externa, tem exceções. Por exemplo, você está na condução num veículo da empresa transportado pela própria empresa, acontece um sinistro. A responsabilidade é da empresa. Às vezes já teve casos que a justiça já decidiu em que a empresa forneceu o veículo para a pessoa viajar, só que o veículo não estava em condições de viajar, estava com um pneu careca, como eu, assim. Aí é responsabilidade da empresa, que ela tinha que dar o equipamento para o trabalhador exercer o trabalho dele de forma adequada. Então, bem aprofundado, nós vamos tratar sobre essas questões de indenização no dia 27 de setembro, né? As pessoas que quiserem fazer inscrição, participar online ou presencialmente em Batatais, né? Para quem estiver presencialmente vai ter o certificado de participação, online não, porque não dá para saber se a pessoa está presente ou não, mas pode fazer a inscrição no portal B50, www.b50, numeral 50.com.br. Então no B50 você faz a sua inscrição e participa. Muito bom. E enfatizando isso, né, que a cobertura nesses casos é só de fato do trajeto entre casa e ambiente de trabalho. Saí da minha rota, fui passar no mercado, fazer uma compra na padaria, isso já descaracteriza. Luciano, eu vou te contar uma historinha aqui rapidinho. Sim. Que é o seguinte, olha, imagina que você saia da sua rota para tomar uma cerveja, depois do expediente de trabalho. Uma cerveja, quer dizer, ela está abaixo do limite que você pode conduzir um veículo, ou está de bicicleta, ou está a pé mesmo, porque de repente você não está nem conduzindo o veículo. E você chega em casa, ela sai do bar ser atropelado. Você saiu o quê? 1 quadra, 2 quadras. Mas dentro de um tempo normal, você não ficou ali para beber a noite toda. Uma cervejinha, para descansar, chegar em casa descansado. Isso é acidente do trabalho? Muita gente vai dizer, peraí, saiu para beber. Agora, e se ao invés de tomar essa cerveja, você ia lá e comprasse 1 litro de leite, mas era o mesmo desvio, para levar para o seu filhinho que está lá em casa? É acidente do trabalho? Aí as pessoas vão saber, o que você tem contra alguém que toma uma cerveja? Né? Então a gente percebe, né, que a jurisprudência, as decisões dos tribunais têm entendido que um desvio é adequado, que não seja abusivo, não elide a caracterização de um acidente do trabalho de trajeto. Né? Por quê? Porque são necessidades humanas, né? A pessoa tem que conviver com a sociedade, pode ter um momento de lazer, de descanso, claro que nada abusivo. Perfeito. Isso, né? Como em todas as questões no direito, cada caso é um caso, tem suas particularidades. Vai tudo no bom senso, Luciano. Exatamente. Tudo no bom senso. Todo advogado é bom se ele tiver bom senso. Muito bom. Quando se fala do evento, é isso, né? Vocês estão tratando da prevenção até a indenização e tudo o que existe nesse íntere aí, né? Exato. A gente fez uma programação, né, que leva em consideração e leve para as pessoas que estão participando uma experiência boa. Né? Às vezes você pega um congresso, um workshop, um evento, cada um fala sobre o que quer, do jeito que quiser. A gente colocou uma rotina, colocamos um roteiro para que as pessoas viajem desde a prevenção até a indenização.
Então, por exemplo, o evento, né, vai ter a abertura da Carla Almeida, eu coloquei o nome para não esquecer de ninguém, Carla de Almeida, que é chefe da vigilância aqui da saúde do Sereste, da Bruna Fancelli Tonelli, que é secretária municipal da saúde, a gente está falando de saúde, a saúde descentralizada, é municipal. Aí nós começamos com as palestras, né? Prevenção no ambiente de trabalho. Ótimo advogado, trabalhista, doutor Ricardo Monazzi, experiente, professor. Aí nós vamos falar sobre atestados médicos. Olha, a pessoa não conseguiu ter a prevenção, teve um atestado médico. Quem ia falar sobre atestado? Um médico do trabalho, Clóvis Souza, também do Sereste, de Ribeirão Preto, virá para cá justamente para poder tratar deste assunto. Aí a pessoa, então, passou pelo atestado, não conseguiu ficar menos de 15 dias afastado, precisou, então, de um afastamento pelo INSS, então nós vamos falar sobre afastamentos e o retorno da pessoa ao trabalho. Então, quer dizer, ela teve a prevenção, teve o atestado, aí teve os afastamentos. Aí, então, o Carlos Solimani, que é professor da universidade, aqui, da Universidade Claretiano. E aí, então, no final das contas, a pessoa fala, olha, eu preciso de uma indenização, seja uma indenização por conta do INSS, por um seguro de trânsito, um seguro de doença, ou então da própria empresa. Aí eu termino fazendo essas participações. Então, você percebe que a gente viu, Luciano, a gente criou um roteiro, né? Para a gente contar uma história para as pessoas que estão ali assistindo, e que vão ter como se fosse uma novela, né? A gente vai sair da prevenção, chegar na indenização e o que acontece entre essas duas pontas, né? Aí nós vamos ter pessoas contando essa história. Eu tenho certeza que as pessoas que assistirem a primeira palestra vão querer assistir a segunda, vão querer assistir a terceira e vão querer assistir a quarta. Por quê? Tudo de forma dinâmica com pessoas que estão no dia a dia tratando deste assunto. Então, não é pessoas que estão preparando uma palestra só para um evento. São pessoas que vivem o dia a dia desses eventos dentro das suas atividades profissionais e com certeza estarão ali para tirar as dúvidas que vocês querem. Então, não se esqueçam, hein? Inscrição www.b50.com.br de forma online ou presencial em Batatais. Quem tiver presencial vai receber o certificado. Tem um cafezinho também de recepção, a partir das 8h20, eles são todos convidados, pessoal aqui da educadora para estar lá com a gente, né? Vamos distribuir brindes, vamos ter sorteios, livros, né? E tenho certeza que a pessoa vai adorar, vai ser um momento em que você pode fazer perguntas também e ter ali profissionais que vão poder responder para vocês as perguntas de forma adequada. Muito bom. Cláudia, também parabenizando aqui pelo evento e também pela sua contribuição aí, sempre orientando as pessoas e colocando a questão que é do retorno ao trabalho, né? Que também é uma questão complicada aí, por envolver 3 fatores primordiais, não é? Que é a própria pessoa, não é? A empresa em outra ponta e intermediariamente aí o laudo, né? Especificamente... O que? O laudo, né? Laudo. Especificamente do médico aí, previdenciário, etc., que é quem determina. Porque às vezes o sujeito se acha apto, o médico não, e a empresa não pode aceitar. Então, assim, se essa dinâmica não se conclui, é complicado. É complicado. A gente vê no dia a dia, né? Isso... É o pior momento para o trabalhador, na verdade, né? Porque, veja bem, a pessoa ficou afastada. Se ela ficou afastada, o INSS está pagando um benefício para ela. Se ela ficou afastada, é porque ela passou por uma perícia médica na Previdência. Às vezes a perícia é documental, não precisa ser uma perícia presencial. E aí, então, alguém de um órgão público, que é o perito médico oficial, disse que a pessoa estava incapacitada. Muito bom, até aí... Tá ótimo. A empresa sabe que a pessoa está afastada e aí começa o grande problema que a gente sempre alerta, que a empresa não trata bem, né? Algumas tratam, mas um alerta para as empresas. Quando a pessoa está afastada, a empresa praticamente abandona esse trabalhador. Não liga para saber se ele está bem, quando ele vai retornar. Você não tem a mínima ideia do que vai acontecer. E quando isso poderia ter uma transição muito mais tranquila se você tivesse uma humanização dessa situação. Porém, a gente entende que a empresa tem que ter lucro. Não dá para colocar uma equipe por essa situação, mas um assistente social, o pessoal do RH, o departamento pessoal, poderia resolver essa demanda. Bom, aí de repente, a pessoa do nada, porque a empresa não está sabendo quando ela vai ter alta da Previdência,
Chega na empresa, estou voltando. Aí quer dizer, ela vai pegar um atestado do médico dela, não é mais da Previdência, porque a Previdência diz que ela está apta para o trabalho, está com alta do benefício, não que está apta, porque a alta médica é diferente de aptidão e capacidade. Capacidade e aptidão são coisas diferentes tecnicamente. Aí ela pega um atestado médico dela, dizendo que ela precisa se afastar mais. Mas o INSS já diz que ela não afasta mais. Aí ela chega lá num terceiro médico, que é o médico do trabalho da empresa, e dá uma situação, fala, não dá para a gente te aceitar aqui de acordo com o que o seu médico falou, só que o INSS não te afasta mais. Aí a pessoa fica num problema tenso, que eu falei que é o limbo previdenciário. Ela fica sem salário, ela fica sem benefício do INSS, e se tiver afastamento, ela vai ter que marcar uma perícia, esperar a perícia acontecer e esperar o resultado do INSS. E aí ela não pode voltar na empresa e, de fato, fica aí uma situação bastante tensa, né? No nosso evento, quem vai tratar desse assunto vai ser o Carlos Solimani. Eu entrevistei o Carlos Solimani no podcast, no nosso canal, no nosso canal do YouTube, né? Aliás, todas as pessoas que vão participar, eu já fiz uma entrevista prévia, para que as pessoas saibam o que vai acontecer. E ele vai tratar exatamente dessa questão do retorno ao trabalho. Durante a entrevista, eu perguntei para ele, de quem que é a responsabilidade? Ele fala, a responsabilidade é a responsabilidade social da empresa. Se a empresa tem o trabalhador e o tem para dar lucro, ela tem que acolher também a pessoa quando ela precisa receber o salário. Então, o que dizem os tribunais? Os tribunais têm dizendo o seguinte, a pessoa que está no limbo previdenciário, a empresa tem que pagar o salário se a Previdência não estiver pagando. Então, funciona assim, primeiros 15 dias por conta da empresa de afastamento, a partir do 15º dia do INSS, cessou do INSS, a responsabilidade continua com a empresa. Ah, mas a empresa não quer que eu volte. Aí é um problema da empresa que ela tem que tratar. Tem como prevenir tudo isso, tem seguros para isso, tem forma de organizar, mas eu sempre digo, se a empresa tiver um trabalho humanizado de acompanhamento desse trabalhador enquanto ele está afastado, eu tenho quase certeza que a solução seria de forma diferente. E aí entra a questão específica do bom senso, né? Tem que ter muito bom senso nesse trâmite, até porque, né, você começa a entender todos os lados, né? Esse trabalhador que quer recuperar a sua saúde, mas ao mesmo tempo, né, anseia a volta, né? A empresa que precisa muitas vezes do funcionário, que é um funcionário-chave ali, né, e que faz falta, mas o trâmite legal também de tudo isso para não afetar nenhuma das partes. Tem também, às vezes, a questão da empresa entender que esse trabalhador não faz mais falta, porque ele ficou afastado e alguém tomou a posição dele e produziu tal qual ou até melhor. Porém, nós temos algumas situações. Se o afastamento foi por uma questão que não tem relação com o acidente do trabalho, a estabilidade é de 1 mês. Quer dizer, a empresa pode demitir esse trabalhador depois de 1 mês. Se o afastamento for em razão de uma doença ocupacional, de um acidente do trabalho, a estabilidade sai de 1 mês, vai para 1 ano. A empresa não pode demitir esse trabalhador durante 1 ano. Porém, o que a gente sempre orienta é tentar readaptar este profissional, né? Fazer uma reabilitação profissional. Inclusive, o Sereste faz muitas reabilitações profissionais. Mas a empresa pode tomar isso para si, porque muitos trabalhadores que teve um treinamento de anos da empresa conhecem muito bem toda a estrutura, sabe como produzir, sabe como vigiar, sabe como organizar, e às vezes a pessoa sai de uma posição de trabalho e ela pode ser aproveitada numa outra posição de trabalho. Isso é muito comum. Às vezes você fala assim, olha, eu vou dar uma promoção para esta pessoa porque ela está trabalhando muito bem. Eu vou pagar mais essa pessoa porque eu não posso perdê-la. De repente, essa promoção pode acontecer por uma readaptação profissional. Então, testar essa pessoa em outros lugares da empresa, isso pode ser uma forma de acomodar e ter esse bom senso que o Luciano falou, de acolher as pessoas e fazer com que elas produzam. Caso não dê, aí então a empresa tome a providência que ela tem que tomar, porque a empresa também tem que visar lucro e tem que visar também a segurança dos outros trabalhadores, né? Então, às vezes, esse trabalhador pode colocar em risco os outros. E aí, então, a empresa tem que ter essa responsabilidade também. A
também aqui Marcelo, parabenizando pela temática e falando dessa complexidade, né, quando se diz da temática e de tudo que vai ser tratado no evento, e colocando desse acompanhamento constante, né, para as empresas em especial, para os empreendedores e empresas aí que não têm um setor específico, né, doutor? Da importância pelo menos de ter uma consultoria, etc., visto o detalhamento do tema. Com certeza, né? A gente sabe, né? Isso acontece, por exemplo, apesar de ser advogado, especialista em previdência, agora estão me chamando até de youtuber já, né? A gente tem na nossa empresa empresas parceiras, né? Porque, por exemplo, apesar de eu ter uma noção sobre segurança e acidente do trabalho, tem que ser produzidos alguns documentos. Nós temos que produzir o LTCAT, o plano de saúde, do pessoal PCMSO, PPRA, quer dizer, uma série de siglas de que a legislação exige. Então a gente tem uma empresa, né, a Lavori, que presta serviço para a nossa empresa sobre a questão de segurança do trabalho. Então, a importância de escolher, né, uma empresa boa, né, eu sempre falo, né, a gente tem que falar de quem trabalha bem, né, a Lavori, por exemplo. Aí você tem também a questão de processamento, né, de como funciona essas empresas dentro de uma questão contábil, da documentação, para você não ter problemas com o fisco. A gente, por exemplo, nossa empresa, a gente tem uma parceria com a Astec, que é a Astec Contabilidade. Então, a gente sempre está buscando, Luciano, pessoas que também invistam. A gente já teve vários escritórios de contabilidade, várias empresas de medicina e segurança do trabalho trabalhando conosco. Mas como nós temos esses eventos que a gente participa, a gente procura pessoas que têm um propósito de não só empreender, mas pessoas que têm um propósito de segurança do trabalho. Por exemplo, está sempre com a gente também nesses eventos a Madrisa, que vende equipamento de proteção individual. Né? Então, a gente sempre foca, né? Por exemplo, a educadora também desse espaço para a gente, né? Trazer. Isso é uma questão de responsabilidade social, uma questão de educação, como, por exemplo, agora a própria Universidade Claretiano, que cedeu o espaço para que a gente fazer esse evento. O professor de lá vai também fazer uma das palestras. Então, tudo isso é importante. E quando a gente fala, né, dessa questão da empresa, eu sempre falo, né, a gente tem habilidades. A minha habilidade qual é? Tratar do direito previdenciário. Eu sei fazer medicina de segurança do trabalho, eu sei fazer contabilidade, eu sei fazer a questão de ambientalização onde os meus colaboradores trabalham. Eu não sei fazer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a sensibilidade de entender que eu sou uma pessoa que tem um conhecimento limitado. E a minha limitação tem que ser completada por outras pessoas. Como você identifica isso? A hora que você estiver perdendo tempo para cuidar do seu negócio, é porque você precisa de alguém para te ajudar no seu negócio. Então, eu faço todas as contas, eu faço todos os pagamentos da minha empresa. Cara, não era melhor você contratar alguém para fazer isso e produzir aquilo que você sabe produzir? Então, qual que é o limite? O dedo. Aquilo que ultrapassar, daqui onde você pode pegar, você precisa de um terceiro para te ajudar. Perfeito. Questão aqui ligada a EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual aí que a gente falava. Rogério aqui colocando, né? Posso demitir por justa causa um funcionário que se recusa a utilizar ou resiste a utilizar o EPI? Bom, a rigor, né, eu não gosto de falar muito sobre isso, porque a gente pode ser injusto com algumas pessoas, né? Porque às vezes o EPI fornecido ele também não é adequado, né? Pessoal, eu não vou usar esse EPI porque não resolve nada, né? E às vezes o empregado tem razão, mas quem que é o empregado para saber se aquilo não resolve nada? Por isso que tem o técnico de segurança do trabalho, tem o engenheiro de segurança do trabalho, tem o médico de segurança do trabalho. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é se o EPI é eficaz ou não. Se a empresa está fornecendo, teoricamente ele é. Mas o empregado, ele tem a CIPA, né, tem o sindicato, para poder chegar e falar, olha, eu não vou usar esse equipamento porque ele está me machucando, não é certo, mas pelo menos tem um fundamento que vai ser investigado. Agora, se o equipamento de proteção individual está ferido, é eficaz e é de uso obrigatório, a falta de utilização do EPI tem que ser, primeiro, advertida a pessoa, registra essa advertência e se a pessoa não resistir a utilizar um equipamento de proteção individual, que é obrigatório, na minha empresa não trabalharia. Na minha empresa não trabalharia. Por quê? Porque essa pessoa pode trazer um dano para mim.
Então, não falo nem justa causa. Essa pessoa não entra mais no dia seguinte, eu mando embora até sem justa causa para não ter um tipo desse trabalhando na minha empresa. E é assim que você não pode tolerar, porque nós estamos falando de vida, nós estamos falando de integridade física, de saúde do trabalhador. Se ele não quer proteger a própria saúde, essa pessoa não tem um propósito para trabalhar na sua empresa, porque a sua empresa sempre vai buscar algo para levar conforto para alguém. Você está vendendo um ventilador? Cara, estou levando uma tranquilidade para a pessoa de ter ali para refrescar o ambiente dela. Você está vendendo uma camisa? Cara, estou levando uma roupa para ela poder se sentir bem, para ela poder se vestir. Está sempre cuidando de outras pessoas. Tudo que a gente faz é cuidar de outras pessoas. Agora, essa pessoa que está dentro do seu processo produtivo não quer cuidar dela, eu acho que não tem um propósito para trabalhar dentro da sua empresa. Perfeito. Ainda nessa temática dos EPIs, né, tocando em um ponto que você coloca, não sei se serve, né, de funcionamento e etc. E a Regiane colocando essa questão, né, também de se acompanhar as adequações, novas normas e a evolução desses equipamentos, porque isso também ocorre. Não tenha dúvida, né? A gente vê a revolução, a quarta revolução industrial, que é a questão tecnológica, né? Então, a gente cada vez mais tem, por exemplo, pega o trabalho de home office, para a gente poder resumir essa pergunta. De quem que é a pergunta? Da Rosângela. Rosângela. Então, Rosângela, olha só que interessante. Você pega e coloca um trabalhador da sua empresa para trabalhar dentro da casa dela. Você não sabe se a mesa é adequada. Você não sabe se a cadeira é adequada, se a questão de ergonomia é adequada, se a temperatura é adequada. A pessoa, às vezes, está numa situação completamente diferente. E fica longe da empresa, mas a responsabilidade é da empresa. A empresa tem que saber qual é o mobiliário que essa pessoa está ocupando. Então, nós estamos falando da tecnologia, de trabalhar à distância, mas estamos falando também de que, mesmo trabalhando à distância, está numa questão de ergonomia que tem que ser cuidada. Agora, os equipamentos que são utilizados nas produções são cada dia mais sofisticados, né? A gente vê, por exemplo, na área rural, tem trator que é mais silencioso que o nosso carro. Né? Falar, a pessoa trabalha com trator, você usa EPI? Não, nem precisa ter a cabine ali que tem acústico, ar-condicionado, não escuto nada e está melhor do que a gente está no escritório, porque está muito mais adequado. Então a gente percebe, né, que existem coisas que melhoram para o bem, tem coisas que melhoram por mal, que tem que ter mais tratamento, precisa de mais segurança, precisa de mais treinamento, né? Então, é sempre assim, né? Todos os equipamentos de proteção, todo maquinário, né? A gente consegue ter uma evolução sobre isso, né? A gente sabe que sempre nos pós-guerras existe uma tecnologia nova, que às vezes é testada na própria guerra. Né? A gente percebe que existem situações que vêm desde a Revolução Industrial, quando você não tinha máquina, começou a ter o mesmo maquinário, as pessoas começaram a se acidentar. Então tem a história do acidente do trabalho, que é a mecanização da mão de obra, né? E aí a gente vai encontrando e sempre tem que ter os protocolos, os cuidados. Por isso que as normas regulamentadoras, que a gente chama de NRs, estão sempre sendo atualizadas. As empresas têm que ficar atentas sobre isso. Muito bom. Voltando aqui a respeito do evento, não é? Pontuando novamente, né? Quem é o perfil, quem pode participar e como se inscrever. Bom, vamos lá. A gente pede para que as pessoas formadoras de opinião, aquelas pessoas que deixam um legado, aquelas pessoas que têm a consciência e o dever de multiplicar a educação da saúde do trabalhador, sejam as principais pessoas, empresas, sindicatos, escritórios de contabilidade, pessoas do RH, departamento pessoal, engenheiro de segurança do trabalho, médico de segurança do trabalho. Essas são as pessoas que no dia a dia estão multiplicando o conhecimento. Mas tem também aquele trabalhador que quer participar e tem aquelas pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, né, que podem também participar. Enfim, todas as pessoas que estiverem focadas no propósito de pensar na saúde do trabalhador, quer seja ele o empregador, o intermediário ou o próprio prestador de serviço ou o empregado, são pessoas que poderão ter acesso a esse conteúdo. O conteúdo acontecerá, o evento acontecerá no dia 27 de setembro, das 8h20 até a meio-dia e 10. Temos o café da manhã com receptivo para as pessoas, teremos intervalos entre as palestras, todas as pessoas que estarão presentes receberão certificados. A inscrição pode ser feita pelo portal B50, B de bola 50 numeral, e pelo site www.b50.com.br.
Você pode assistir também de forma virtual, online. Será disponibilizado o link de acesso para vocês no dia do evento, para que vocês possam participar e assistir todas as palestras. Muito bom. Doutor, gratidão sempre, espero contar sempre com sua presença aqui conosco. Com certeza, acompanharemos o evento e certamente aí teremos uma ação proveitosa que a gente recomenda aí a todos que nos assistem. Muito bom, Luciano. Agradeço aqui a participação da TV Educadora para poder levar esse conteúdo para as pessoas. As vagas presenciais são limitadas, então é importante que as pessoas façam a inscrição logo, para não ficar em cima da hora. Vamos ligar para confirmar a presença de quem se inscreveu por causa do certificado. E eu agradeço também aqui, com certeza, estando convidado, precisando de alguma coisa na área previdenciária, é rapidinho de Ribeirão Preto para cá, a gente vem e conversa com o maior prazer. Maravilha. E junto aí, ao portal, ao site, também temos acesso aí à sua produção de conteúdo. Sim, as pessoas que se quiserem se inscrever no nosso canal do YouTube, é Hilário Bock Júnior, vai encontrar ali a figurinha do Carequinha. A gente tem vídeos, temos lives de segundas e quartas-feiras, e temos vídeos todos os dias no nosso canal. Aí você se inscreve lá, curte, ativa as notificações lá no sininho e manda o conteúdo que você quer que a gente produza. Se não tiver no nosso canal, a gente manda o link e vamos produzir o conteúdo que você quer para saber sobre benefícios previdenciários, sobre direitos trabalhistas, enfim, tudo que tem a ver com o direito social.